para exaltar e para bendizer o teu santo e maravilhoso nome, pois até aqui o Senhor nos tem ajudado, até aqui o Senhor nos tem fortalecido, até aqui o Senhor nos tem abençoado. Pai, muito obrigado pelas vitórias alcançadas, Senhor. Também te agradecemos pela vida do pastor André, tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, e aquilo que o Senhor ainda há de fazer, meu Deus. Nós te somos gratos, Senhor. Continua abençoando o teu servo, a sua esposa, a sua família, guardando e os protegendo. Senhor, ainda nesta noite eu levanto, Senhor, a minha voz diante da tua igreja, para clamar a ti pela vida da minha irmã. Senhor, tu conhece aquele coração, tu conhece aquela vida, mas tu também conhece a rebeldia daquele coração. Senhor, eu te imploro e te clamo, Senhor, nesta noite, guarda a vida da minha irmã nas tuas mãos, faça a tua vontade, faça o teu querer. Por mais que eu queira, é o Senhor que está no comando de todas as coisas. E é por este motivo que eu te agradeço nesta noite. Abençoa para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa aqueles irmãos que ainda estão a caminho, Senhor, da tua casa. Guarda e os proteja, livra de todo mal e de todo perigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Vamos ler 1 João, capítulo 4, e o versículo 7. Deus é amor. Eu vou ler um versículo, já há algum tempo que nós não fazemos uma leitura em conjunto. Eu vou ler um versículo, os irmãos continue lendo os demais, até o versículo 21. Amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amém, Jesus. Isto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Evangelho de São João, Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 7 em diante. Agora o verso 10. Pode ler, faz favor. Está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos Glória a Deus. pecados. Se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se não amamos uns aos outros. Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos quem permanecemos nele, e ele em nós, e em que nos deu do seu Espírito. Vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. É perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor existe medo,
temos parte dele, esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém, Jesus. Graças a Deus. Vamos ouvir então o grupo Louvor, em nome de Jesus. Vamos ficar em espírito de oração. Somos um número bem reduzido, mas pela graça de Deus, nós sabemos que o Senhor está no meio de nós, e esse é o motivo de nós estarmos aqui, o adorando com o seu poder e a sua graça. Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Esta semana, um senhor deu-me hinos sobre como é que nós nestes dias estamos a levar a nossa fé. Quando Deus olha para nós, que fé Ele vê em nós? Porque quando Ele olhou para aquele paralítico, era identificável e foi a fé que o pôs a andar, que o salvou. E nós, neste mundo que nós vivemos, nas circunstâncias que todos nós estamos a atravessar, como é que está a nossa fé, aquilo que o Senhor vê em nós? O que é que o Senhor vê em nós? Quando os obstáculos vêm à nossa vida, quando às vezes não é aquilo que nós queremos, mas o que temos que fazer. Esta lição na quinta-feira falou profundamente aos nossos corações, quando nós temos que proteger a nossa alma. E santidade, neste momento, acho que é a palavra de ordem para todos nós crentes. Porque não importa a nossa religiosidade, não importa às vezes que eu venha ao culto, aquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas importa que eu faça aquilo que o Senhor me impele a fazer, que é andar em santidade, andar em amor, como nós ouvimos agora. Por isso que estes hinos hoje nos falam apenas de fé. Todos eles nos falam como nós devemos encarar a fé e como nós devemos, nestes últimos tempos, dizer muitas vezes sim, quando a opção é dizer não, e quando o coração às vezes nos pede para nós dizermos não, mas porque somos crentes e porque cremos neste Deus maravilhoso, somos obrigados a dizer sim. E para o nosso livre-arbítrio aí, para a nossa escolha aí, nessa oportunidade que nós temos. Por isso vamos louvar o Senhor, ainda que nós sejamos poucos, mas são aqueles que nós temos aqui, são aqueles que preferiram estar aqui, por isso vamos louvar ao Senhor. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. quero andar de valor
Rei e a razão. E o cordeiro onde está, seu coração tremeu quando ouviu o Pai responder: Deus irá prover, seu coração tremeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizem não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e o filho entregar.
filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Aleluia. Que o Senhor nos ajude a tomar sempre a posição correta, a atitude de um cristão. Persegui na caminhada a escuridão do cego, o silêncio de um mudo, quando me afastei de ti, paralítico da fé. Foi assim que me senti, mas entrei em todo o tempo e o tesouro descobri. Não foi prata nem foi ouro que me colocou de pé, foi ouvir a sua voz que ressuscitou minha fé. Não que eu viva do passado, mas é sempre bom lembrar do lugar onde eu caí, pra poder me levantar. Hoje não sou mais enfermo, decidi não ser assim. Atitudes como essa ninguém tomará por mim. Minha vida é um milagre que o Senhor na cruz gerou. Esse é o maior milagre. Obrigado, meu Senhor. Minha mente está sarada, minha alma encontrou paz. É tão bom te ouvir de novo, a cegueira nunca mais. Uma dose de atitude me ajudou a melhorar. Eu vivia me arrastando, hoje posso caminhar. Não foi prata, não foi ouro que me colocou
possamos todos os dias romper em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Deus me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Só nele nós temos este escudo, só na sua palavra nós conseguimos romper em fé. Tu és tudo para nós, Senhor. Sem Ti não somos nada, Senhor.
neste mundo vil que atravessamos, nesta época vil que atravessamos, Senhor. Tu és o nosso sustento, Tu és a nossa alegria, Senhor. Tu és tudo para nós. Por isso nós Te deixamos este louvor, não apenas com as nossas palavras, com os nossos lábios, Senhor. Eu não sei como chegaram aqui cada irmão, Senhor, mas muitos, Senhor, Te entregam neste momento o sacrifício do louvor a Ti, Senhor, através das suas vidas, Senhor. Tu sabes, Tu sondas os nossos corações, as nossas almas e sabes por tudo aquilo que nós estamos a passar. Por isso, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, Te louvarei, pois meu fôlego é Tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a Tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até ao céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas Tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no Teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da Tua voz. Não há doença nem culpa que fique de pé diante de nós. E as tempestades se acalma na voz daquele que tudo criou, pois Tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Por toda a minha vida eu, Senhor, Te louvarei, pois meu fôlego é Tua vida. Nunca, 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 Senhor, e nunca me cansarei. Posso ouvir a Tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até ao céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, só Tua voz me acalmou.
a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia, Jesus. Seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Graças a Deus. A Ele toda a glória. Louvemos e agradecemos ao Senhor. Irmãos, muitas das vezes eu tenho dito à igreja que nós devemos agradecer a Deus. E eu tenho cada vez mais sido grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Eu agradeço a Ele. Há coisas que nós não compreendemos, e eu digo para a igreja: não queira compreender, obedece e agradece. Obedece e agradece, porque Deus é aquele que sabe todas as coisas. Ele é soberano, Ele é maravilhoso, Ele sabe o nosso futuro. Às vezes eu vejo as pessoas com tanta arrogância, com tanta grandeza, e se acha o melhor, o especial. E nós nos enganamos muito, irmãos, porque Deus, Ele conhece os nossos corações, as nossas vidas. Ele sabe aquilo que vai na nossa alma, no nosso entendimento. E essa semana eu fiquei bastante, digo mesmo, atormentado. A minha mente ficou bastante abatida e preocupada. Eu tenho dito aqui aos irmãos que a minha irmã mais nova está a fazer uns exames, e tem feito alguns exames, alguns têm sido pagos, outros ela tem conseguido. E na verdade, eu vejo muita gente, não só brasileiro, mas também português, a reclamar de Portugal. A saúde daqui é uma porcaria, o governo aqui não faz nada, nós não conseguimos nada aqui. E quando nós olhamos, irmãos, para um lado, para o outro, e olhamos para trás, nós vemos que nós somos beneficiados. Deus tem sido para conosco. Nós temos uma saúde grandemente abençoada por Deus. E esta semana minha irmã não conseguiu a cirurgia que ela estava à espera pelo governo lá no Brasil, que chama o SUS. E ela me telefonou bastante preocupada e me deixou também bastante preocupado, porque na verdade ela está com um tumor em cima do pâncreas, e esse tumor tem que ser removido com cirurgia. E para os irmãos terem uma ideia, da minha cidade, a capital, são 400 e poucos quilômetros. E nesse raio de 400 e poucos quilômetros, só existe um hospital que consegue fazer essa cirurgia.
E essa cirurgia não é feita pelo Estado, não é compatível ao Estado. Ela tem que pagar essa cirurgia por ela própria, se ela quer ser operada. E a cirurgia fica em 12 mil euros. Não é 12 mil reais, é 12 mil euros. Os irmãos imaginam quem ganha, diria 300 euros por mês, teria condições de fazer uma cirurgia como essa? E eu disse a ela, porque nós, irmãos, nos agarramos a Deus, e quando nós nos agarramos a Deus, Deus é misericordioso. Não é que nós somos bons, é a misericórdia dele, é a bondade dele. E eu disse a ela, tudo que tem passado na minha vida é a bondade de Deus. Eu fui capaz de chegar para essa igreja e pedir perdão por tantos anos que estive aqui contrariado. E Deus sempre me segurou aqui. Por esses anos todos que eu passei e tenho passado aqui nessa igreja. E eu não entendia, eu não compreendia. Ainda na quinta-feira, nós estávamos conversando aqui, eu estava dizendo, quantas pessoas passaram por essa igreja? Centenas de pessoas. Muitos fizeram membros, outros vieram, tiveram aqui um tempo conosco e foram-se embora. E nós temos permanecido aqui na graça e na misericórdia do Senhor. Mas eu sempre, até agosto do ano passado, o meu desejo foi sempre de ir embora. Mas Deus tem os seus planos. Deus age na nossa vida, Deus age com o seu amor, esse amor profundo que Ele tem pelas nossas vidas, que às vezes nos custa entender, irmãos. Que amor é esse? E eu tenho feito esse tratamento aqui em Coimbra, e para que os irmãos saibam, é um dos melhores hospitais do país, é o IPO de Coimbra. Os melhores médicos se encontram aqui. O tratamento do IPO de Coimbra é o melhor tratamento que um ser humano canceroso pode ter, está aqui. Aí você pergunta, mas por quê? Não tem porquê, irmãos. Tem a vontade e o querer de Deus. Eu hoje, se estivesse no Brasil, não sei se estaria vivo. Os irmãos sabem, passei, ainda agora estava falando com o irmão aqui, passei por uma fase dificílima, muito complicada. Perdi praticamente 20 quilos, eu vim para 54 quilos, sendo que eu tinha 73, 74. E pela graça, pela misericórdia do Senhor, pela compaixão dEle, eu ano passado entendi isso. O porquê que Deus me queria aqui. E ainda mais hoje,
eu entendo ainda mais, porque o Deus que está aqui, irmãos, Ele está em toda parte do mundo. A verdade é essa, mas há lugares específicos que Deus nos quer. Você não está aqui nesta igreja por um acaso. Você está aqui porque Deus te ama. E Deus tem te trazido a este lugar porque Ele tem um propósito na sua vida. Há muitas pessoas às vezes que me perguntam: pastor, eu não compreendo por que é que a nossa igreja não cresce. Os irmãos que passam os anos aqui conosco ficam assustados, mas eu dou graças a Deus por essa pequena igreja. Eu dou graças a Deus pelo número de pessoas que nós temos, e ainda dou mais graças a Deus porque ninguém pode nos acusar. Eu vejo várias igrejas aí cheias, lotadas de pessoas, mas às vezes o pastor não é capaz de ver um irmão que está em dificuldade, não é capaz de ver um irmão que precisa de ajuda, e nós temos feito todos os esforços para abençoar, para ajudar. A minha irmã, toda a vida, foi crente de boca. Sempre diz, todas as pessoas que perguntam, ela é crente. Não adora ídolo, não tem ídolo em casa, não vai à igreja católica, mas não persevera. Irmãos, o crente que não persevera, ele não vai morar no céu. A Bíblia diz que é só aqueles que perseveram. Tem que perseverar. Nós temos que lutar conosco mesmo, todos os dias. Porque na verdade, a salvação não é algo fácil. É algo muito difícil. E nós precisamos perseverar na presença do Senhor. Eu estou orando por ela e estou dizendo isso à igreja, e peço à igreja que ore, não só pela cura. Eu não estou preocupado com a cura. Eu estou preocupado com a salvação dela. Porque eu sei, se ela partir para a eternidade, hoje, na situação que ela está, biblicamente falando, ela não tem o céu. E é por esse motivo que eu peço à igreja, ore pela minha irmã, para que Deus possa reverter aquela situação da vida dela. Me ajuda em oração, porque ela carece das nossas orações, para que o Espírito de Deus fale mais profundo na vida dela. E eu peço à igreja, vamos ficar de pé mais uma vez e vamos levantar um clamor. E eu pediria ao pastor Josivaldo que levantasse esse clamor. E também gostaria de pedir o Nuno, que logo a seguir que o pastor fizesse essa oração, que nos ajudasse também. E a Carla seria a terceira pessoa a levantar a sua voz em oração nesse momento. Um clamor que eu faço em favor da minha irmã, e peço à igreja que me ajude nesta situação, em nome de Jesus. O nome dela é Gelsa. Amado Deus e eterno Pai, Godeni Kalayansu. todos nós
Barenkache Nikalayam Borissa. Mecai. Ujenai. Ujekilaba. Mas o Senhor tem falado e tem tocado também no coração. Oh, aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a tua glória, Senhor. Que o teu nome seja glorificado. Que o teu nome seja exaltado. Graças a Deus. Kuchenai, ansidela. Em nome de Jesus. Graças te damos, ó Deus. Para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Trata, meu Deus. Trata, Senhor. Trata, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Honras e glória. Honras e glória. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças te damos, ó Deus. Em nome de Jesus. Graças. Graças, misericordioso. Obrigado, Senhor. Aleluia. Graças te damos, ó Deus. Em nome de Jesus. Graças te damos para a tua glória. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus. É verdade, Senhor. Graças te damos. Sim, Deus. Sim, Senhor. Sim, meu Deus. Salva, Senhor. Salva, liberta, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É verdade, Senhor. Em nome de Jesus. É verdade, Senhor. Aleluia. Graças te damos. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Honras e glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Salva. Salva, meu Deus. Salva, Senhor. Para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Graças te damos. Graças te damos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a tua glória. Para a tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a tua glória. Para a tua glória. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Graças te damos. Graças te damos. Graças te damos. Graças te damos. Graças te damos, ó Deus. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças te damos. Graças te damos. É verdade, Senhor. Glória a Deus. Ticuna. Tu que sereba. Tuda mancocheni. Arabitui. Mancachoricaya. Rembade. Lacochina. Sidema. Aleluia. Odebai. Simandaya. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Graças te damos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças te damos. Graças te damos. Em nome de Jesus. Para a tua glória, Senhor. Para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças te damos. Em nome de Jesus. Graças te damos. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Podeis assentar, irmãos. Eu pediria à irmã Gisele que viesse cantar um hino, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode ser algum desses? Obrigado. A paz do Senhor a todos. Amém. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Nós louvamos a Deus porque nós cremos em tudo aquilo que nós falamos em louvor. Eu acredito que o louvor não é só aquilo que nós cantamos. A nossa vida deve ser um louvor contínuo a Deus. A forma como nós vivemos é um louvor contínuo a Deus. Então não faz sentido nós enchermos a nossa boca com palavras e palavras, as nossas ações são contrárias àquilo que nós falamos. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ela glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Declare mais uma vez a ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a... Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Porque dele, por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele, é tudo teu, Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, Senhor, a ti rendemos glória.
A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Só a igreja, a Ele a glória. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade. Glória a Jesus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda a glória, todo louvor, toda adoração. Vamos ouvir a palavra do Senhor com o diácono Marcos Paulo. Os irmãos às vezes não vê aqui porque ele mora em Lisboa devido ao trabalho, mas ele tem mantido-se fiel a essa congregação, essa igreja, e nós nos sentimos honrados de o tê-lo aqui. Que Deus o abençoe. É do Senhor, meu filho. Paz do Senhor, irmãos. Amém, Jesus. É bom poder estar aqui, ter a oportunidade de estar com os irmãos e ter o privilégio de poder trazer uma partilha. E eu queria, em primeiro, convidar os irmãos a fecharem os seus olhos para nós fazermos uma oração, pedir a Deus para falar conosco nessa noite. Senhor soberano e altíssimo Deus, pedimos ao Pai que nesse momento Tu venhas, Pai, a falar de nossas vidas, Senhor. Tu venhas a falar aos nossos corações, ó Deus. Senhor, limpa os nossos pensamentos, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, de toda distração, ó Pai. Senhor, nos ajude, Pai, para que nessa noite possamos receber, Senhor, alimento espiritual, Pai. Senhor, usa-me, Senhor, como instrumento, Deus, e fala através de mim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vou partilhar com os irmãos só um versículo. Depois, ao longo da mensagem, vamos abrindo em outros. É Romanos, capítulo 1, versículo 16. O tema da mensagem é a importância de evangelizar. A importância de evangelizar. Vamos ler só um versículo. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Diz assim: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Só aqui. Mas podem se sentar. Falar sobre a mensagem da cruz, o Evangelho de Jesus Cristo, daria para pregações de mais de uma hora, porque é um tema muito importante e que há muito o que se falar.
E a mensagem não é para falar sobre o Evangelho, é porque nós já conhecemos, hoje não temos aqui ninguém novo na fé, mas de uma forma muito sucinta. Nesse versículo 16, Paulo ele fala sobre o Evangelho e diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E de uma forma muito sucinta, nós podemos dizer que o Evangelho, esse Evangelho que Paulo diz aqui no capítulo 1, versículo 16, Romanos, é a mensagem da cruz, a mensagem de que nós, homens pecadores, podemos nos reconciliar com o nosso Criador. O pecado que todos nós cometemos ao longo da nossa jornada, ele é retirado das nossas costas, vamos dizer assim, e é colocado sobre Jesus Cristo naquela cruz. Então Jesus Cristo morre na cruz, levando sobre si próprio a nossa culpa, os nossos erros, os nossos pecados são transferidos para ele, e ele ali manifesta o seu amor por nós. Ao terceiro dia, ele ressuscita, exercendo vitória sobre o pecado. Então, a ressurreição de Cristo não é apenas a morte, é também a sua ressurreição, que representa a vitória sobre o pecado. Ora, nós que estamos em Cristo, podemos vencer o pecado por intermédio dessa obra de Cristo na cruz. Sua morte e ressurreição, nós podemos viver uma vida livres do pecado. O pecado não mais exerce poder sobre nós, o Espírito de Deus habita em nosso coração, o próprio Deus habita em nós, e nós passamos a ter vida. Nós passamos a viver uma vida nova, uma nova vida, um novo nascimento, uma nova mentalidade, uma nova forma de viver a nossa jornada aqui na Terra, agora como novas criaturas. De uma forma muito resumida, é esse o evangelho que Paulo diz aqui no versículo 16 de Romanos. Essa boa notícia é uma boa notícia para a nossa salvação. Através dessa obra de Jesus Cristo, nossa vida é transformada e nós somos salvos. E por que esse evangelho, ou seja, se esse evangelho é para a nossa salvação, então é muito importante nós evangelizarmos. Porque é por intermédio do conhecimento do evangelho que pessoas, assim como nós um dia fomos salvos, outras pessoas virão a ser. Então eu queria falar um pouco aqui agora sobre essa salvação. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu queria começar dizendo o seguinte, irmãos. Quando nós olhamos, se nós voltarmos lá atrás, em Gênesis, nós vemos que Deus, quando cria o ser humano, lá no Éden, Adão e Eva, o interesse de Deus com o ser humano era ter um contato íntimo, era ter um contato próximo com o ser humano. Nós vemos, por exemplo, não precisamos abrir lá, mas alguns irmãos, ou muitos irmãos, com certeza, se lembram, porque é uma história conhecida. Depois de Adão ter desobedecido a Deus e ter pecado, Deus se apresenta a Adão e diz: onde estás? E Adão diz: ouvi a tua voz e me escondi porque estava nu. E esse diálogo, isso é um exemplo da forma como era no Éden.
a relação entre Deus e o homem, um diálogo. Deus chega lá e fala, Adão, e Adão diz, Senhor, e há ali um diálogo. Nós, às vezes, temos, ao longo da nossa vida, temos relações com pessoas que é cada um num canto, não é? Eu já tive amigos da escola básica, do ensino secundário, amigos da universidade, já tive amigos, colegas e amigos, pessoas que eu conheci, e muitos de nós hoje, cada um vive no seu canto. Eu vivo a minha vida, eles poucos sabem, ou não sabem nada, eles vivem a vida deles, eu numa cidade, eles na outra, e cada um no seu canto. Mas aqui, o tipo de relacionamento que Deus tem com o homem, que nós podemos ver aqui no princípio, e aquilo que Deus idealizou, é um relacionamento próximo. É um relacionamento íntimo. Foi assim que Deus fez. Foi assim que Deus criou. É assim a situação ideal. É aquilo que nós vemos em Gênesis entre Deus e o ser humano. Fazendo uma pequena analogia, é semelhante, fazendo uma analogia com um peixe, por exemplo, que foi criado para viver na água. O peixe foi criado por Deus para viver na água. Se você pegar no peixe, tirar o peixe da água, o que acontece com ele? Ele vai sofrer, vai ficar angustiado durante um tempo, e se ele não voltar a pôr na água, ele vai morrer, não é? Da mesma forma que o peixe foi feito para estar na água, o homem, nós, o ser humano, foi criado para estar com Deus. Era assim lá no início, antes do pecado. Antes de Adão desobedecer. É essa a ideia de Deus para o ser humano. O ser humano ele foi criado para estar com Deus, para viver numa relação íntima com Deus. Da mesma forma que o peixe foi criado para viver na água. Vamos abrir rapidamente, se puderem pôr aqui, por favor, Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Aqui Paulo diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, no início, e como eu dizia, a ideia de Deus era nós vivermos próximos com Deus. E estando próximo de Deus, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos vida. Aqui em Efésios, aquilo que Paulo diz é que quando nós estávamos na nossa vida de pecado, ou seja, quando nós estávamos longe de Deus, nós estávamos o quê? Nós estávamos mortos, como diz aqui no versículo 5. E no versículo 1 também diz isso. Estando nós mortos. É claro que essa morte não é uma morte física, Paulo aqui fala de uma morte espiritual. Mas o ponto que eu quero transmitir aqui com isso é que é o seguinte, nós quando estamos com Cristo, nós quando estamos com Deus, nós temos vida. Fora de Deus nós não temos vida. Fora de Deus nós estamos mortos. Nós estamos mortos em nossos pecados. Mas há uma salvação, como diz no versículo 5, em Cristo. Há uma salvação em Cristo. E pela graça nós somos salvos. Então, irmãos, nós, com Cristo, com Deus,
nós temos vida, fora de Deus, nós não temos vida. Eu queria dar aqui um pequeno exemplo para os irmãos, uma pequena ilustração. Para os irmãos imaginarem dois homens que nascem, têm as várias fases da sua vida, infância, adolescência, enfim, fase adulta, e dois homens. Um homem, ele vive durante toda a sua vida, vamos dizer que ele vive 50 anos da sua vida, nasce, vive até os seus 50 anos, e aos seus 50 anos ele morre. Esse homem ouve o Evangelho, esse homem ouve o Evangelho 1, 2, 3 vezes, e ele se recusa a crer. Ele não aceita Cristo como o único suficiente Salvador, ele não aceita que necessita de um Salvador, e ele vive a sua jornada nesse mundo. Aos 50 anos, esse homem morre. Esse homem que morreu e nunca aceitou Jesus Cristo, quando o coração dele bater e essa carne, esse corpo físico morrer, esse homem que morreu sem Cristo no coração, sem o Espírito de Deus habitar nele, ele vai passar a eternidade longe de Deus. Agora imaginemos um outro homem, viveu os mesmos 50 anos, mas em algum momento da vida dele, ele foi confrontado com o Evangelho, ele aceitou Jesus Cristo, ele nasceu de novo, ele passou a viver uma vida onde ele não mais queria pecar, onde ele não mais viveu sob o domínio do pecado, e esse homem viveu, digamos que ele se converteu aos 30 anos, viveu dos 30 anos até a sua morte, até os 50, esse homem viveu uma vida com Deus. Ele passou pela mesma situação que todo cristão passa, ele se converteu, ele foi, ao longo da sua jornada, sendo cada vez mais moldado pelo Espírito de Deus, ele foi se tornando cada vez mais parecido com Cristo, e aos 50 anos esse homem morre. Tanto num cenário como no outro, nós, olhando com os olhos humanos, achamos triste um homem que morre com 50 anos porque morreu novo, né? Morreu jovem. Mas esse homem que aceitou a Cristo, que tinha o Espírito de Deus na sua vida, que era templo do Espírito Santo de Deus, ele vai passar a eternidade com Deus. Passar a eternidade junto de Cristo ou passar a eternidade sem Cristo é sinônimo de dizer ter a vida eterna ou ter a morte eterna. Viver, passar a vida, passar a eternidade longe de Deus é aquilo que a Bíblia descreve, nós não gostamos de falar, mas existe, é ir para o inferno, onde há choro e ranger de dentes. E não há uma terceira opção, ou é uma ou é outra. Ou nós temos a vida eterna, ou nós temos separação eterna de Deus. Não há um terceiro caminho. Então, quando nós falamos aqui em salvação, quando Paulo fala aqui em salvação, ou seja em Efésios, seja em Romanos, é muito importante nós termos sempre bem presente de que nós estamos a falar de eternidade. Nós estamos a falar de passar uma eternidade, depois da nossa morte, do nosso corpo físico, passar uma eternidade sem Deus. Ou passar uma eternidade com Deus. Então é algo muito sério e muito importante que eu penso que em todo momento nós, como cristãos, servos de Deus, temos que parar para fazer essas meditações, porque são coisas básicas, não é? Eu tenho a perfeita noção que não estou a trazer aqui nenhuma novidade para a maior parte dos irmãos, mas o interesse essa noite era nos levar a refletir sobre isso.
Nós, quando falamos de salvação, de evangelho, nós falamos de algo muito sério na nossa caminhada com Deus. Por vezes, acontece no meio cristão, e não é que, pelo menos eu acredito assim, que não é o caso da nossa igreja, mas acontece muito em meios evangélicos, de se valorizar muito, quando se fala em salvação, em ser cristão, em caminhar com Deus, em se valorizar muito as conquistas, porque nós somos cristãos, e Deus nos abençoa, e Deus nos cura, e Deus vai nos fazer prosperar, e Deus não vai deixar faltar o pão na nossa mesa. Deus, Ele se preocupa com a nossa vida emocional, Ele não nos vai deixar abatidos. Isso tudo é verdade. E isso tudo é bom que nós pensemos e creiamos nisso, porque Deus é um Pai bom, é um Pai amoroso e que se preocupa com essas coisas. Ele se preocupa com a nossa, se nós temos comida, se nós temos condições, se nós estamos felizes ou tristes. Deus se preocupa com tudo isso. Mas é importante nós entendermos e pensarmos cada vez mais que, além dessas coisas, que são as coisas palpáveis e visíveis, existe algo eterno que está em jogo, que é a nossa vida eterna. Tal como o pastor falava para nós orarmos, e nós fizemos aqui um clamor, que a irmã possa, mais do que a cura, que Ele cura, não é? Nós sabemos que Deus cura, mas mais do que a cura, a vida eterna. E a salvação, irmãos, é algo que a salvação, ela é para hoje. Ela não é para depois. Ela não é para uma outra fase ou para uma outra etapa da vida. A salvação é para hoje. E também não podemos pensar que há formas alternativas de salvação que não seja através de Cristo e do Evangelho de Jesus Cristo. Não há outra forma. Nós não podemos pensar, há coisa de 10 anos atrás, conversei com uma colega sobre esse assunto e lembro-me que uma coisa que ela disse, não me lembro o que eu disse antes para ela responder assim, mas lembro que ela respondeu, não, é uma pessoa muito moralista, muito... enfim... E chegava a dizer assim, não, depois quando chegar lá em cima, vai se apurar e vai se ver e vai se perceber que eu até sou uma boa pessoa, como se houvesse uma segunda etapa, como se não fosse hoje, como se, não, isso depois logo se vê, lá no futuro, quando chegar lá a gente vê e pesa na balança e aí é que se vai definir se vai ou se não vai. Mas a salvação é hoje. E o meio para a salvação é hoje, tendo nós a palavra de Deus, tendo nós acesso a esse evangelho que Paulo diz aqui em Romanos 1,16, é hoje nós crermos e nos submetermos a esse evangelho. Portanto, eu falo sobre algo muito sério. Se houver alguém que ainda não conheceu a Cristo, ainda não entendeu muito bem o que é isso do Evangelho, que pelo menos hoje possa sair daqui com vontade de conhecer mais. Estamos a falar de salvação, de vida eterna, de eternidade. Vamos ler só mais um versículo da Bíblia. Já estamos a terminar, não vou alongar muito. Que é em Marcos 16:15. Também um versículo muito conhecido.
onde Jesus nos deixa uma ordenança que é para nós. E disse-lhes, Jesus disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus aqui ele diz, todo mundo, para nós irmos para todo mundo. E eu, nas minhas reflexões, eu penso, às vezes eu não vou nem ali do lado, quanto mais em todo mundo. Mas quando ele diz todo mundo, para mim, isto realça a importância de evangelizar. Ele chega e diz, ide por todo mundo. Eu acho que dificilmente alguém consegue percorrer o mundo todo, porque o mundo é muito grande. Mas a forma como Jesus diz, ir por todo mundo, toda criatura, é porque é algo importante. É algo importante nós divulgarmos esse evangelho. É algo importante que as pessoas creiam. E às vezes também pode haver aquela tendência para acreditar que o cristianismo seja mais para certas zonas ou para certas culturas. E aqui com essa frase de Jesus, onde ele diz por todo mundo, isso cai por terra. Ou seja, às vezes poderão dizer que é inapropriado o cristianismo, sei lá, na cultura, talvez, vou arriscar aqui, talvez indiana ou outra cultura qualquer, talvez não, alguém poderá dizer que não é muito apropriado para ali não. Ou então alguém poderá dizer, não, o cristianismo é mais para os mais velhos. Não, não é para os mais velhos, não é também para os mais novos, não é para as culturas mais aptas ou mais que aceitam mais o cristianismo ou que tenham raízes cristãs. Não tem nada a ver com isso. É para todo mundo. O Evangelho de Jesus Cristo é para todo mundo. É para todos. É assim a nossa fé, não é? Não estou dizendo nenhuma novidade. A nossa fé cristã, a nossa Bíblia ensina isso. Há dois caminhos. Ou nós vamos para a vida eterna, ou nós vamos para a condenação eterna. Eu penso que isso é incentivo para que nós possamos ir e falar e pregar e não segurarmos isso que nós recebemos de Deus para nós mesmos, mas espalharmos. E o desafio essa noite, irmãos, como eu disse, eu tenho consciência de que eu não trouxe nada novo, é uma mensagem que os irmãos já sabem, mas o interesse hoje era realmente fazer-vos a vocês, tal como eu tenho me feito a mim mesmo, meditarmos acerca de um tema que é importante, que todos sabemos, mas que é importante nós meditarmos. É importante nós nos desafiarmos a nós mesmos com relação a isto. Não é para nós guardarmos para nós mesmos e há pessoas que estão indo para o caminho da condenação eterna. Há pessoas, como o pastor disse, que infelizmente se partirem hoje, segundo a Bíblia, tal como o pastor disse, biblicamente falando, elas não vão para o meio termo e também não vão para o céu. Porque meio termo não existe. E céu é para aqueles que receberam e creram em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Por essa razão, irmãos, temos que evangelizar. Temos que evangelizar por palavras, temos que evangelizar com a nossa conduta, mas temos que fazer alguma coisa. Não podemos ficar. E que um princípio possa ser olharmos para a nossa casa, olharmos para a nossa vizinhança, antes de olhar para o mundo todo. Nós não vamos conseguir olhar para o mundo todo, mas há pessoas que estão ao nosso alcance. Há pessoas com quem nós nos sentimos muito à vontade para sentar com elas e conversar sobre temas. E que um desses temas seja a fé. Olha, o que você pensa acerca da fé, da parte espiritual? O que você pensa? Qual é a sua visão? Você crê, você não crê? Pode ser que essa pessoa com quem você costuma conversar te dê abertura para você falar, olha, eu creio assim. E pode ser que a pessoa se interesse que você consiga mostrar algo para essa pessoa. E a partir daí é trabalho do Espírito de Deus. E fica
a reflexão e o desafio para que nós possamos meditar acerca da importância de evangelizarmos ao longo da nossa jornada como cristãos. Amém? Amém. É só isso. Meditar nesta palavra. Jesus está voltando, irmãos. É como diz aquele hino que nós temos cantado aqui: posso, tendo as mãos vazias, não é? Com Jesus me encontrar. Temos que ter muito cuidado e estarmos atentos, porque muitas das vezes nós queremos ver para além, mas nós temos que ver agora, aqui à nossa volta, o que Deus está fazendo. Vamos continuar agradecendo ao Senhor e confiando no Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar pelas ofertas e pelos dízimos para a casa do Senhor. Que Deus continue abençoando você dizimista, você ofertante, para a casa do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano e altíssimo Deus, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de ofertar e dizimar na tua casa. Obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor põe à nossa mesa. Muito obrigado, ó Deus. Continua abençoando a tua igreja em nome de Jesus. Vamos ouvir o quarteto que vai cantar para a glória do nome do Senhor. Graças te damos. Graças te damos. Obrigado. Glória a Jesus. Oh
Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Bendito e santo és tu. Glória a Jesus. Vamos ler os avisos, irmãos. Terça-feira, culto de oração, das 20 horas às 21h30. Quinta-feira, estamos aqui estudando a 6ª lição, a consciência, o tribunal interior. Das 20h30 às 22 horas. E sábado teremos o nosso culto aqui em nome de Jesus. Não sei, hoje estamos comemorando o Dia dos Pais, porque é amanhã, mas me parece que já teve muito pai que já... Ah, não é hoje não. Ah, é na quarta. Hã? Ah, é no mês de agosto, não é? Olha, só até hoje ainda não aprendi isso ainda. Ah, fui na quarta. Então é por isso é que eles estenderam e ficaram a jantar hoje também para o Dia dos Pais, não é? É, porque a igreja está vazia aí. Só o irmão Moacir é que caminhou distante para estar aqui conosco, que Deus te abençoe. Mas a maioria foram almoçar, foram jantar, hoje é sábado, mas vamos agradecer ao Senhor a mesma, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. Mas nós temos um aniversariante hoje, né? É Magabi. Ana Gabi, que Deus te abençoe. Vem à frente, irmã, vamos orar por si e agradecer a Deus pela sua vida. Mês de março, amém. Que Deus te abençoe, minha irmã. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos agradecer a Deus pela vida da nossa irmã. Que Deus possa continuar lhe dando força e graça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela vida da tua serva, irmã Ana Gabi, Senhor. Abençoa a sua vida, derrama a tua graça e a tua bênção sobre ela, Senhor. Estende as tuas mãos poderosas. Obrigado por mais este ano de vida que o Senhor concede à tua serva, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Parabéns a você. Amém, graças a Deus. Hoje fizeram uma sugestão aqui na igreja e eu quero pedir a opção dos irmãos, o que os irmãos acham de nós todos os sábados fazemos um convívio, trazer leitão e trazer aqueles mariscos todos, Eu acho que seria muito bom. Pois nós trazemos ele de volta. É verdade. Então vamos agradecer a Deus, irmãos, e agradecer ao Senhor pelos pais que estão aqui presentes. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Pai querido,
pela vida de cada um pai que se encontra aqui. Abençoa, guarda e proteja, Senhor. Dê vitória aos teus filhos, em nome de Jesus, dando força e graça para caminhar na tua presença, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Uma semana abençoada a cada um de vocês, irmãos. Deus os abençoa.